Atualização do mercado com contratações no Palmeiras, no Fluminense, no Curitiba, Léo Condé vai ou não vai pro Sport, Goiás contratando. Vamos falar de Kevin Viveiros podendo trocar o Atlético pro Fluminense. Vamos falar sobre isso, se é verdade ou não. O que se sabe até o momento é o mercado torcedorismo agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao Torcedorismo nesse dia 17 de dezembro, dia que um goleiro russo fez o brasileiro feliz, né? Então, seja bem-vindo ao Mercado Torcedorismo. A gente vai falar sobre as atualizações desta quarta-feira e temos atualizações de Fluminense, de Curitiba, de Goiás, de Sport, de Palmeiras. Vamos falar do que tem pela frente aí, tá? Começando... Depois a gente vai falar da KTO, mas começando por essa situação de Kevin Viveiros, o artilheiro, o trem do Atlético Paranaense, com o interesse do Fluminense, né? O Fluminense que teve aí péssimos centroavantes nessa temporada, à exceção de Germancano, que não fez uma boa temporada, mas ainda assim fez uma temporada com mais de 20 gols, mas muitas lesões, Germancano já rumando para o seu fim de carreira. O Fluminense precisa desesperadamente de um camisa 9 para ser titular. E, na minha opinião, não é Kevin Viveiros, tá? Kevin Viveiros é uma aposta que pode dar certo. E seria uma aposta muito cara, tá? Kevin Viveiros fez uma excelente Série B pelo Atlético Paranaense, mudou o Furacão da água para o vinho, porém o Furacão pagou foram 5 milhões, né, de dólares, que pagou ali 27 milhões de reais e pagou 70% dos direitos econômicos do Viveiros. O Atlético é a maior contratação da história do Atlético, né? O Kevin Viveiros, que veio ali do Atlético Nacional da Colômbia, fez 9 gols pelo Atlético Paranaense na Série B. Porém, meus camaradas, é uma sondagem. Essa fase de mercado, vão haver muitas sondagens. O que é uma sondagem? O Fluminense vai lá, pergunta pro próprio Atlético Paranaense ou pro staff do atleta e pergunta assim, como é que tá a situação do Kevin Viveiros? Tem desenrolo? Como é que tá a situação aí? Ele tem negociação? Não tem? Pergunta quanto seria, né? Quanto ele recebe de salário? Faz uma sondagem para ver se vale a pena investir. E o que se tem de realmente informação é o seguinte, tá? A sondagem houve do Fluminense, mas o jornalista Vinícius Furlan do Tretes, tá? Um excelente canal especializado no Atlético Paranaense de Curitiba, ele disse que o contrato do Viveiros é muito bem amarrado e que o Atlético só perderia o Kevin Viveiros se um clube chegasse com muito dinheiro, tá? Segundo o próprio Vinícius, né, é muito improvável a saída dele para qualquer clube brasileiro, né? Então teria que ser ali ou Flamengo ou Palmeiras dispostos a desembolsar muita grana pelo Kevin Viveiros, né? Os números de Viveiros foram 10 gols e 3 assistências em 25 jogos pelo Atlético Paranaense em 2025. Excelentes números jogando a Série B. E vou falar a verdade, cara, o Atlético pagou 5 milhões de dólares. Vamos supor que o Atlético só aceite 10 milhões de dólares. Vamos dobrar o valor do Viveiros, que não é esse o valor de mercado dele, né? Pode ser subido ali para 7 milhões que seja, mas ele se destacou na Série B, não foi na Série A. Então não eleva tanto assim o salário, o valor do Kevin Viveiros. Ainda que fosse 8 milhões de dólares, tá? Ali pelo Viveiros, valeria a pena? Eu acho que, cara, para você hoje, um time como o Fluminense, que não tem tanto dinheiro para investir, você investir 8 milhões de dólares em alguém, você tem que trazer alguém que a probabilidade de dar certo é gigantesca. E o Kevin Viveiros é um excelente nome, mas não é esse cara que vai chegar indiscutível para assumir a camisa 9 e vai ser goleador, né? Então, além de eu não achar uma contratação boa para a saúde financeira do Fluminense, não entenda mal o que eu estou dizendo, acho o Kevin Viveiros um excelente jogador, mas eu acho que para um time como o Fluminense não tem dinheiro para fazer uma aposta de 8 milhões de dólares, que provavelmente não vai ser menos do que isso, tá? Então, muito improvável que Kevin Viveiros saia do Atlético Paranaense nessa janela para o Fluminense, tá? Pode ser que saia para outro clube, mas para o Fluminense muito improvável. Goiás, na Série B, anunciou a contratação de Lourenço, que jogou a Série A pelo Ceará nesta temporada. Lourenço, que já foi destaque, inclusive, pelo Vila Nova, jogando a Série B também. Foi muito bem na temporada que disputou a Série B pelo Vila Nova. E se você quer minha opinião sobre Lourenço, cara, eu acho uma excelente contratação para nível de Série B. Foi revelado pelo Avaí, onde despontou em 2019, foi meia do Santa Cruz, depois voltou ao Açaí, fez boa temporada, Avaí, depois fez boa temporada em 2021, contratado pelo CSA, em 23 foi muito bem no Vila Nova, grande rival do Goiás, onde disputou 51 jogos e marcou 5 gols, foi o principal jogador daquele bom Vila Nova que quase subiu.
E no Ceará ele passou as últimas 2 temporadas, fez 98 partidas, foi muito importante na campanha do acesso, mas já na Série A ele não conseguiu se destacar tanto, mas acho uma excelente contratação para a Série B do Goiás, que ano que vem tem que subir de qualquer jeito, né? Já são 2 temporadas seguidas na Série B e o Goiás tem que subir na próxima temporada. No Fortaleza, meus camaradas, temos ali a provável saída de Breno Lopes. Para mim, um dos destaques do Fortaleza, tá? Ele caiu um pouco de produção ali no meio do ano junto com todo o time, mas o Vitória tem interesse. Então, o Vitória de olho em Fortaleza, de olho em jogador do Fortaleza. E é o seguinte, cara, Fortaleza negocia o Breno Lopes, tá? Mas por esse seguinte valor. O Vitória tem interesse na contratação de Breno Lopes, já fez os primeiros contatos com o staff do atacante, mas o Fortaleza está pedindo alto para negociar o jogador em definitivo, tá? Fábio Mota fez contato oficial com Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza. Fábio Mota, presidente eleito do Vitória, continuará sendo o presidente. A intenção do Fábio e do Vitória é entender a realidade do Fortaleza, né? E qual é a situação contratual do Breno Lopes. Tem contrato até dezembro de 2028, então tem contrato bem longo, mas não está mais no nível financeiro do Fortaleza, né? O Fortaleza caindo da Série A para a Série B não tem mais condições de pagar a folha salarial que pagava na Série A. Então vai ter que se desfazer de alguns jogadores e Breno Lopes é um desses que está muito valorizado no mercado. Então o Fortaleza vai ter que se desfazer, mas não a preço de banana, né? Então, ó, segundo a reportagem, o Breno Lopes só sai em definitivo. Fortaleza não tem intenção de emprestá-lo e quer pelo menos 2 milhões de euros, o que daria 13 milhões de reais. É muita grana, o Vitória tá achando que isso é muito dinheiro e que não tem essa grana para investir agora no jogador, tá? Então é importante ressaltar que, segundo a apuração da agência RTI Sport, a intenção do Vitória seria firmar um contrato de empréstimo, tá? Pagando o salário do Breno Lopes integralmente na Série A. Então, cara, a situação é a seguinte, o Breno Lopes está no radar de outros clubes, tá? Pelo menos é o que diz o staff dele. Óbvio que o staff dele vai falar isso, né? Mas eu acredito até que seja verdade. O Breno Lopes fez uma Série A razoável, né? Ex-Palmeiras, já foi bem no Palmeiras. Então, o que nós temos aqui? Vai ficar em compasso de espera. O Vitória vai ficar em compasso de espera. Por quê? O Fortaleza quer vender. O Vitória quer emprestado. Tá? Então, o Fortaleza tem que se desfazer do Breno Lopes porque o salário é muito alto. Então, chegamos aqui a uma sinuca de bico, uma encruzilhada. Então, o que vai acontecer? O Vitória vai ficar em compasso de espera. Por quê? O Fortaleza vai tentar vender o Breno Lopes para alguém. Se ninguém bater na porta do Fortaleza e falar assim, ó, toma aí, 2 milhões de euros, 1,5 milhão que seja, vou levar o Breno Lopes em definitivo. Se ninguém bater na porta do Fortaleza e pagar o que o Fortaleza quer, ele vai ter que se ver obrigado a, pelo menos, diminuir a sua folha salarial e aí sim vai emprestar para o Vitória. Não vai ser uma negociação breve, vai demorar para que essa negociação seja concretizada se der tudo certo para o Vitória, tá? O Vitória vai ter que esperar esse desenrolar do mercado caso o Breno Lopes não receba nenhuma oferta de compra. Aí eu acho que o Vitória larga como a preferência para receber o jogador por empréstimo, que dessa forma pelo menos o Fortaleza não pagaria o seu salário em um ano que terá menos orçamento, um orçamento menor. Léo Condé, que se dizia o presidente eleito do Sport, né, falou que não, o Léo Condé vai para o Sport, está quase certo. Ele veio a público e falou que não tem nem negociação com o Sport, tá? Então, meus camaradas, olha aqui, ó. O presidente eleito, o Matheus Sotomayor, ele disse o seguinte depois que foi eleito. Financeiro é o que separa o acerto. Acho que a gente nem chegou na parte de tempo de contrato ainda. O Marquinhos tem conversado com ele e o auxiliar e tem só preocupação financeira com o clube, que a gente tem muito zelo. Olha o que o Léo Condé falou. Em respeito ao Sport e à sua torcida, o técnico esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta, logo também não procede a informação de que o entrave é financeiro para o acerto de contrato, tá? Então, meus camaradas, isso aqui foi tenso, hein? Condé ainda reforça o respeito pela instituição e a história do esporte. Justamente por isso considera fundamental manter a transparência. O presidente Sotomayor foi procurado pela reportagem do Globoesporte.com e disse que a gestão deverá se pronunciar em breve sobre o assunto. Ou seja, o cara já chega sendo chamado de mentiroso, né? O presidente do esporte já assume o cargo sendo chamado de mentiroso, meus camaradas. Que situação, hein? O esporte numa situação política tensa, eleições antecipadas e o presidente eleito já toma uma desmentida, toma uma invertida dessa logo de cara, hein? Fica feio o negócio pro mercado, hein?
Nossa senhora. Segue agora pro Curitiba. Curitiba que está tendo... Ó, se você não viu ainda, né? O Curitiba recebeu um novo aporte na sua SAF, né? O Grupo Independente, que é o nome, né? Do grupo que controla o Independente Del Valle e outros clubes aí pelo mundo, agora é investidor da SAF do Curitiba. Então, diversos jogadores do Del Valle começam a ser ali ventilados no Curitiba. E o que tá ganhando mais força é Patrick Mercado, tá? Segundo o Matheus Moreto, jornalista equatoriano, ele disse, ó, o futuro de Patrick Mercado. O futuro de Patrick Mercado volta a ser incerto. Independente Del Valle quer que o seu meio-campista se transfira para a Europa, tá? Mas pode ser que ele feche com o Curitiba ainda, tá? Segundo o Matheus Moreto. Então, cara, existe, né, que o staff dele quer que vá direto para o futebol europeu, mas existe a possibilidade de que ele seja emprestado ao Curitiba para jogar a Liga Brasileira e, dessa forma, óbvio que a vitrine do futebol brasileiro é muito maior do que do futebol equatoriano, então, mesmo ele jogando a Libertadores pelo Del Valle, é mais importante ele jogar o Campeonato Brasileiro, tá? Convenhamos. Então, o Patrick Mercado, que é cria das categorias de base do Del Valle, cara, ele já tem 48 partidas na temporada com 7 gols e 11 assistências, sendo o terceiro maior artilheiro da equipe e o principal garçom. É muita assistência, tá? Muita assistência, seria uma grande contratação para o ano do Curitiba de volta à Série A, um meia de 22 anos, muito forte. E, cara, essa parceria entre Del Valle e Curitiba pode dar muito certo, tá? Porque o Del Valle tem uma das principais bases da América do Sul, né? Tem uma base excepcional, revela diversos jogadores importantes. Nos últimos anos tem revelado alguns, o Mercado é um deles. E assim, se começar a colocar jogador, né? Acho que tem duas fases essa parceria. Uma é de colocar jogador de destaque do Del Valle para jogar a Liga Brasileira pelo Curitiba. E a outra fase é realmente mudar a forma com que a base do Curitiba revela jogadores, que isso só vai dar frutos daqui a uns 5, 10 anos, né? Mais a longo prazo. Mas essa parceria tem tudo para dar certo. E o Mercado, a gente vai continuar acompanhando a situação dele, se vem ou não para o Curitiba. É uma negociação muito difícil, é um jogador que já recebeu sondagem de time como o Sevilha, já tem sondagens de clubes da Europa. O empresário quer levar ele direto para a Europa, mas o Del Valle pensa que se ele tiver uma passagem boa pelo futebol brasileiro, ele pode se valorizar ainda mais no mercado, tá? Em novembro, ele esteve próximo de acertar com o Sevilha numa negociação que giraria em 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. Já seria um valor absurdo para os padrões do futebol equatoriano. Se você for considerar que o Kendry Paz, né, que o Del Valle revelou também, vendeu quando o garoto tinha 16 anos, vendeu para o Chelsea. Ele foi, se eu não me engano, por 20 milhões de dólares? 10 milhões de dólares, né? Então, 5 milhões de euros é um valor alto, mas se ele faz um excelente Brasileirão, ele triplica esse valor com toda certeza, né? Então, a ideia do Del Valle é essa, valorizar o garoto aqui, mas os empresários estão querendo levar direto ele para a Europa, tá? Outra notícia do Coxa, cara, Sebas Gomes renovará com Curitiba, tá? Então, Rafaela Raceira, aqui do Globoesporte.com, deu a notícia de que o Curitiba está acertando a renovação de Sebas Gomes até o fim de 2028, um dos destaques do Curitiba na campanha do título da Série B 2025, né? Ele que chegou em 2023, com um vínculo até o fim do ano que vem, agora renova até 2028, fez a sua melhor temporada pelo Coxa na Série B. Eu apoio essa renovação, tá? E notícias de contratações do Palmeiras, né? Palmeiras em busca de um zagueiro, Abel Ferreira pediu um zagueiro, Nino foi o primeiro nome procurado. Depois o Palmeiras pensou em Vitão do Internacional. O Nino respondeu ao Palmeiras que não deseja abrir negociação agora. O Nino está priorizando o Fluminense. O Vitão também foi descartado. E agora Beraldo, ex-São Paulo, atleta do PSG. Palmeiras avança sobre Beraldo e estuda modelo criativo de negociação, por Luiz Gustavo. Essa matéria aqui. Então, ó, Palmeiras intensificou seu movimento no mercado internacional e realizou consulta oficial por Beraldo, do PSG. PSG campeão intercontinental, né? Só para lembrar você. O interesse representa uma evolução clara nas conversas do Verdão. Internamente, o clube avalia alternativas para reforçar a sua zaga, né? De acordo com as fontes, o Palmeiras trabalha inicialmente com a possibilidade de um empréstimo. O modelo incluiria a opção de compra ao fim do vínculo. É caro, tá? O Beraldo é caro. Entretanto, o Paris Saint-Germain ainda não sinalizou com a aceitação desse formato. Por isso, o Palmeiras já discute cenários alternativos. Caso os franceses recusem o empréstimo, o Verdão considera envolver atletas da base, tá? Na negociação
pelo Beraldo. O PSG tem monitorado os atletas da base do Palmeiras, né? O Belé, o Eric Belé, o Luiz Pacheco, ambos são jogadores aí que são considerados promessas do Palmeiras, né? Então existe aí essa possibilidade de envolver atletas da base do Palmeiras na contratação de Beraldo. Beraldo tem contrato com o PSG até 2028 e está avaliado em cerca de 20 milhões de euros, algo em torno de 130 milhões de reais. É preço de atacante no Brasil, né? É preço de atacante. Luiz Henrique no Botafogo, por exemplo, foi esse valor, né? 20 milhões de dólares, né? Então, internamente, a diretoria do Palmeiras entende que o empréstimo reduziria riscos financeiros. Além disso, permitiria adaptação gradual ao futebol brasileiro. Nem acredito que o Beraldo precise de adaptação ao futebol brasileiro, né? O cara jogou aqui a vida inteira. Então, apesar de ter jogado pouco profissionalmente, conhece o futebol brasileiro, né? A comissão técnica avalia Beraldo como jogador de alto nível. Por enquanto, não há proposta formal e oficial apresentada ao PSG, mas o Palmeiras está pensando alto, né? Na sua zaga ali, já foi no Vitão, no Nino, agora pensa em Beraldo, meu camarada. E a dica que eu vou dar para você da KTO hoje, que você que vai olhar a Copa do Brasil aí, nessa final da Copa do Brasil, né? Temos 2 jogos em final. Cara, vai na KTO, faz essa conta no link que tá no primeiro comentário fixado, venha em promoções e vem aqui, aposte e ganhe. Meu irmão, simplesmente, você só precisa botar aqui, aceito participar nesse botão verde. E na hora que você fizer a sua primeira aposta, na seguinte você já vai ter 10 reais em aposta grátis. Você não precisa fazer nada, não precisa perder, não precisa ganhar. Você fazendo a sua conta no link que tá na descrição e aceitando participar da promoção, você ganha 10 reais, beleza? Então não dá mole. Você que não tem conta na KTO, cara, tu tá dando mole. Tu tem 10 reais de graça na KTO. É só fazer a conta lá, depositar 10 reais, fazer uma aposta de 10 reais, você ganha mais 10. Hoje eu vou no Corinthians para vencer o Vasco, tá? Vou botar 30 reais aqui nessa odd 1,80 do Corinthians. O Vasco costuma ser muito freguês do Corinthians, então vou 30 reais pro Corinthians vencer o Vasco. Essa é uma propaganda para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade, meu camarada. Então, esse aí foi o Mercado Torcedorismo desta quarta-feira. Todos os dias nós estamos atualizando o mercado, então não deixa de se inscrever, deixar a sua curtida e após a Copa do Brasil teremos live. Então cola com a gente, até lá, tamo junto, valeu e falou!